Olá, caros irmãos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. É uma alegria estar aqui reunidos junto com vós para tratarmos de mais um assunto relativo à doutrina espírita. Algo que remete à nossa resignação, desenvolvimento da paciência, da tolerância, da aceitação, enfim, tantos e tantos benefícios que a doutrina espírita nos apresenta para que tenhamos uma vida sempre melhor. Façamos agora um momento para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, pedir a Ele as suas bênçãos, agradecer ao Pai a vida que temos, as circunstâncias que essa vida encerra, agradecermos a oportunidade de trabalharmos em proveito do nosso próprio crescimento espiritual, auxiliando-nos mutuamente, dando e recebendo, fazendo todo o possível para transformar o nosso dia em uma área produtiva. Muito obrigado, assim, querido Jesus, pelas bênçãos que Tu derramas sobre nós. Assim seja. Nós iremos trabalhar a aceitação. Esta aceitação, nós podemos dizer que é nada mais, nada menos do que melhorando o nosso futuro. E para melhorar o nosso futuro, precisamos aceitar. Então, desenvolver aqui a aceitação. É o início da transformação. Sem isto, nós não começamos a nos transformar. Nosso trabalho está baseado em um capítulo, o capítulo 16, do livro Pai Nosso, ditado por Meimei a Chico Xavier. E ali ele discorre nesse livro todas as frases do Pai Nosso. E essa nossa frase que hoje iremos abordar é aquela que conhecemos muito bem: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então vai dizer Meimei para nós, trazendo uma história bastante fácil de compreendermos. Na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além de suas funções e a fim de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra. O carpinteiro não deverá perturbar o pintor, e o pintor deverá respeitar o vidraceiro. Continua Meimei. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Sabemos que o bem para todos é o projeto da eterna sabedoria para as criaturas e, por isso mesmo, se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação de serviço, é indispensável saibamos realizar a nossa parte na concretização do projeto divino sem perturbar os nossos irmãos. Estejamos convictos de que, se cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete, no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. Como eu disse, esse livro tem a autoria de Meimei e a psicografia de Chico Xavier. O nome do livro, repito mais uma vez, Pai Nosso. A primeira impressão que temos quando ouvimos ou pensamos em aceitar, seja uma pessoa, um fato, uma circunstância, é de que estaremos nos submetendo ou nos subjugando, desistindo de lutar, sendo fracos. Observe, se quisermos modificar qualquer aspecto da nossa vida e de nós mesmos, devemos começar aceitando. Aceitando. Essa aceitação também precisa ser mais desenvolvida ainda, aceitando as questões que nos chegam, sejam circunstâncias divinas ou as circunstâncias que nós mesmos construímos, mas também é necessário que nos aceitemos.
começar a nos aceitar como somos. Não no sentido de ficarmos estacionados nas condições em que nos apresentamos, mas pelo contrário, aceitando as condições que nós hoje estamos, aquelas que nós construímos para nós mesmos, mas sempre trabalhando para melhorar a nossa relação com o nosso próximo, a relação conosco mesmo, a relação com o nosso trabalho, com as circunstâncias da vida. A aceitação é detentor de um poder transformador que só quem já experimentou pode avaliar. Então vejam, ela tem um poder, a aceitação, de transformar qualquer coisa. E no decorrer aqui do nosso encontro, vamos ver o quanto isto será salutar para nós. Ela tem esse poder modificador, transformador, que leva a cada um de nós a entender que ainda assim é difícil aceitar uma perda material ou afetiva. É difícil aceitar uma dificuldade financeira, aceitar uma doença, por exemplo, uma humilhação, uma traição. Mas se nós olharmos profundamente a respeito disso que acontece conosco, iremos ver que está exatamente colocado dentro das nossas possibilidades de administrar essa situação. Seja uma perda material, afetiva, dificuldade financeira, doença, humilhação, traição, e outras, e outras, e outras. Por quê? Porque isso depende de nós. É difícil? Sim, é difícil. Mas quando nós deixamos essas circunstâncias um pouco de lado e passamos a nos dedicar a entender o processo ou a buscar uma solução, nós estamos, portanto, apreciando esse momento transformador. Esta profunda transformação que criamos em nós. Porque aquilo que parecia super difícil para nós, começa a ser entendido como um obstáculo que amanhã iremos superar totalmente. Mas a aceitação é um ato de boa vontade. Entramos aqui num outro aspecto, boa vontade. Mente aberta, sabedoria e humildade. Boa vontade, mente aberta, sabedoria e humildade. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a vida em si não está sob o nosso controle. Não somos nós que controlamos a vida. Deus nos dá muitas permissões durante o dia, mas quem controla é Ele. E precisamos entender esse processo. Estamos aqui reencarnados porque Deus permitiu a nossa reencarnação. Deus tem permitido que nós tenhamos as relações que temos, as circunstâncias que essa vida nos apresenta. Deus está no comando, não nós. Então, quando nós temos boa vontade, uma mente aberta, sabedoria e humildade, nós lidaremos perfeitamente com as dificuldades da vida, aceitando-as de forma muito melhor. As pessoas são como são, dificilmente mudam, e é isso que nós precisamos entender. Elas são como são. Elas têm os seus próprios ideais, suas próprias ideias, pensamentos, seus pontos de vista, suas convicções. Cada um de nós tem a nossa verdade. Então nós precisamos compreender as pessoas, aceitá-las como elas são. Não podemos contar com isto, mudanças para essas pessoas. A única pessoa que nós podemos mudar é a nós mesmos. Quando nós aceitarmos
a mudança que precisamos realizar em nós. Porque também, se nós rejeitarmos isto, nem assim nós mudamos. Então é necessário que nós tenhamos também essa possibilidade de aceitar as circunstâncias que hoje estamos experimentando para poder fazer as mudanças necessárias. E quando nós não aceitamos nem a nós, nem ao nosso próximo, quando nós aceitamos as circunstâncias da vida, isso é muito insensato. É uma loucura. Porque vejam, qualquer um de nós, quando diz com convicção, muito bem, fiz de tudo para essa situação mudar. Realizei tudo que estava ao meu alcance. Isso quando se faz com sinceridade. Não para atender os nossos objetivos, mas para atender uma circunstância que esteja acontecendo. Fiz de tudo. E ainda não mudou? Bom, aí cabe nós voltarmos àquela frase do Pai Nosso. Seja feita, Pai, a tua vontade, nunca a nossa. É preciso colocar, então, a nossa circunstância nas mãos de Deus. Mas com fé, com coragem, com convicção. Está nas tuas mãos, Pai. Faça-se a tua vontade e não a minha. E deixamos de lado a circunstância. Vamos tocar a nossa vida. Ser resistente, brigar, revoltar-se, negar, deprimir-se, desesperar-se, indignar-se, culpar e culpar-se são reações emocionais carregadas de raiva. Vejam bem, olha o que nos traz raiva. Resistir, brigar, revoltar-se, negar, deprimir-se, desesperar-se, indignar-se, culpar e culpar-se. Tudo isso tem raiva. E a raiva é um sentimento destruidor. E quando nós nos tornamos dóceis, portanto, a tudo isto, tudo muda. A raiva do outro, raiva de si mesmo, raiva da vida. Olha o quanto nós somos enlouquecidos quando sentimos raiva do outro. Raiva de mim mesmo. De muita gente a gente escuta, ou a gente diz, né? Estou com raiva de mim mesmo. Não consegui isso aqui. Que vida mais ingrata. Estou sentindo raiva. A raiva destrói, fere, desagrada. A raiva corrompe a nossa integralidade espiritual. A raiva intoxica primeiro o espírito, depois o seu corpo sutil, para depois alcançar o corpo físico, intoxicando o nosso corpo físico, trazendo doenças. Sabemos que a raiva ou a guarda do ódio, do rancor, o desejo de vingança, tudo isso nos leva a desenvolver enfermidades. Enfermidades que podem às vezes nos levar à morte. Lembre-se que André Luiz foi informado no plano espiritual, quando ele estava se recuperando, que ele tinha ido para lá pelo suicídio. E ele disse: eu não cometi suicídio. Ficou até bravo com os mentores. E ele disse: pois sim, é que tu não entendes ainda o processo. Aqueles sentimentos de raiva que tu tinha, de irascibilidade, o mau humor, tudo isso foi dilapidando o teu organismo. Tu foi te matando, cometendo suicídio pouco a pouco. E assim somos nós, muitas vezes, passamos dias e dias com um sentimento de raiva.
que às vezes nem sabemos identificar qual foi a primeira causa daquela raiva. E nós estamos enfermando. Então a aceitação das circunstâncias nos dá vida, nos dá saúde, nos dá equilíbrio, nos dá alegria, nos dá um sentido colorido para a vida. A aceitação é uma força que desconhecemos, porque somos condicionados a lutar, a esbravejar, a brigar, fazer barulho. Aceitar é paz, entendimento, leveza. Então percebamos que quando nós estamos em uma discussão qualquer com alguém, tentando colocar o nosso ponto de vista e o outro querendo colocar o seu, e um querendo fazer com que o outro aceite o seu ponto de vista, nós vamos nos alterando, nós vamos ficando mais veementes, nós vamos falando mais alto, e tem casos que chegamos até às vias de fato, como se diz, engalfinhando-nos em uma luta que é imensamente desagradável. Já a paz, não. Quando aceitamos isto, nós temos paz. Quando nós aceitamos o ponto de vista do outro, não quer dizer que concordemos, mas aceitar que o outro se exponha, que o outro exponha aquilo que esteja pensando, o que ela acha que seja melhor, e nós simplesmente, muito bem. Se é assim que tu pensa, fique com o teu pensamento. Mas não tente me mudar, assim como eu não estarei tentando mudar a ti. Então, quando nós aceitamos, nós temos paz. Vamos ter um entendimento também entre nós e as circunstâncias que nos cercam. E sentiremos a leveza. Porque nós não estamos aqui para mudar ninguém. Estamos aqui para nos modificarmos, conforme nós desejarmos e na intensidade que desejarmos. Hoje vivemos esse momento aí de muita intolerância. Intolerância é essa que está sendo, até mesmo, está acontecendo até mesmo no seio das famílias, onde as criaturas, por pensarem de forma diferente, ou por ter uma opinião diferente, ou uma orientação diferente, estamos brigando. Brigando ao ponto de nós nos afastarmos fisicamente uns dos outros. De irmãos impedindo que irmãos visitem-se. Então vejamos assim, essa intolerância só nos traz um desenvolvimento da raiva. E já vimos aqui que a raiva adoece-nos. Tudo é movimento, nada é permanente. Aliás, a única coisa permanente na obra de Deus é a impermanência, é a mudança. Isto é constante todos os dias. Não há um dia igual ao outro, nem uma noite. A chuva de antes não é mais igual à chuva de agora. A água que passa sob uma ponte não volta a passar por essa ponte outra vez. Ela vai. Tudo muda. A vida é esse dinamismo de mudanças. Tudo é movimento. Nada é permanente. A nossa tendência natural é resistir, não aceitar, combater tudo o que nos contraria e o que nos gera sofrimento. Essa é a tendência natural de todos nós. Resistir, não aceitar aquilo ali, combater até mesmo
tudo aquilo que vem trazer uma contrariedade a nós. E isso nos gera sofrimento. Por quê? Nós estamos fazendo esforço, ou como se diz comumente no jargão popular, nadando contra a correnteza. Isso vai nos desgastar sumamente. Mas quando aceitamos docilmente a situação, nós vamos sendo conduzidos pela correnteza, corrigindo o nosso rumo dentro desse rio contido em suas margens. E vamos nos orientando, mais para a esquerda, mais para a direita, menor, maior velocidade, os nossos movimentos sincronizados, e vamos aproveitando que a correnteza está nos levando, sendo nós os senhores dessa condução. O rio é a vontade de Deus, para que entendamos isto. E nadando a favor da vontade de Deus, nós não precisamos resistir. Basta aceitar. Não precisamos combater tudo que está nos contrariando, mas vamos aliviar as nossas dores também. Porque não estaremos nos desgastando. Podemos entender que esse rio possa ser também as leis de Deus. E quando nos submetemos consciencialmente às leis de Deus, estamos favorecendo o nosso crescimento. E quando nós vamos contra a lei de Deus, nós estamos criando obstáculos para nós mesmos. Aproveitemos esses momentos que aqui estamos para meditar a respeito de nosso comportamento ante essas circunstâncias da vida, as nossas relações interpessoais, as nossas relações de trabalho, as nossas relações sociais, as nossas convicções religiosas, futebolísticas, políticas, não importa. Basta que aceitemos o outro conforme ele se apresenta para nós, porque é assim que gostaríamos que também o outro nos aceitasse. Sem imporem-se a nós e nós impormos-nos a eles. Desta forma, prolongamos a situação, gerando mais sofrimento quando nadamos contra a correnteza. Resistir só nos mantém presos dentro da situação desconfortável, muitas vezes perpetuando e tornando tudo mais complicado e pesado. Não nos custa nada aceitar a opinião do outro ou as circunstâncias que a vida nos dá. Se temos confiança em Deus, se confiamos em Jesus, eu sou vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai senão por mim, isto é, ninguém chega a Deus senão pelo exercício dos ensinamentos do Cristo, da sua prática. E foi o que o Cristo fez. Na hora do testemunho, na hora do julgamento, na hora da cruz, ele aceitou. Pediu perdão a Deus por aqueles que o estavam condenando e crucificando. Quando não aceitamos, nos tornamos amargos, revoltados, aprisionados, frustrados, insatisfeitos, cheios de rancor e tristeza. Não é isso que queremos para a vida. Então veja, olha as consequências de quando nós não aceitamos algo. Ficamos amargos, nos tornamos revoltados, ficamos aprisionados naquela situação, nos frustramos,
porque nós não vamos conseguir aquilo que estamos idealizando. Ficamos insatisfeitos, porque com a nossa própria incapacidade de fazer uma mudança, enchemos-nos de rancor e nos entristecemos. Quanta infelicidade nós criamos para nós nesses movimentos. Esses padrões mentais e emocionais criam mais dificuldades, nunca trazem solução. Revolta, frustração, insatisfação, rancor, tristeza, nunca foram os portadores de solução. Pelo contrário, são portadores de mais amarguras, de mais dificuldades. Então, quando nós mudamos esse padrão mental para aceitar as circunstâncias, aceitar os outros, aceitar a vida, conforme ela se apresenta, buscando o melhor conforto para nós, tudo muda. Temos a tendência de pensar que os outros ou as coisas são responsáveis pelos acontecimentos. Não são. Nós é que aceitamos. Nós é que aceitamos a agressão do outro. Nós é que aceitamos a provocação. Nós é que aceitamos a perturbação. Porque quando nós não aceitamos nada disto, vamos continuar tranquilos, donos de nós mesmos, senhor da situação. Aceitemos, meus irmãos, que nós não temos condições de mudar os desígnios de Deus, as circunstâncias da vida, muito menos temos condições de mudar o pensamento do outro. Porque para nós mudarmos o nosso próprio pensamento, as nossas próprias convicções, já temos que enfrentar aí muito esforço e muito trabalho. Aceitar, portanto, é expandir a consciência, encontrar respostas, soluções, alívio. Aceitar é o que nos leva à fé. Expandir a consciência é assim. Veja, nós dizemos em muitas oportunidades e muitas vezes que não cai um cabelo da cabeça, da nossa cabeça, sem que Deus permita. Dizemos também que não cai uma folha da árvore sem o consentimento de Deus. Ora, se Deus está nessas minúcias, na queda de um simples fio de cabelo, ou de uma simples folha de uma árvore, como dizer que Ele não está dando permissão ou concordando que algo esteja acontecendo conosco? Que isso é fruto de uma ação externa? É uma ação do outro? Eu sou infeliz porque o outro. Eu só estou nessa condição porque aquele. Eu sou infeliz porque o fulano ou a fulana. Estou nessa tristeza porque ninguém me compreende. Ora, tu te compreende? Se tu te compreende, tu estarás feliz. Porque tu é filho de Deus. E quem não fica feliz sabendo que o seu Pai é Deus? Deus que tudo provê, que tudo prevê. Deus que é amor. Então não precisamos nos preocupar com essas circunstâncias. Basta que nos preocupemos em descobrir, perante um atrito qualquer,
a melhor forma de lidarmos com esse atrito não é ir contra ele, mas aprender a lidar, ser mais inteligente. A aceitação é um passo concreto para tornar a vida mais leve, mais alegre, mais saudável. Um passo concreto para tornar a vida mais leve, mais alegre, mais saudável. Lembre-se, toda vez que nos revoltamos, nós criamos campo para as enfermidades acontecerem em nós. É fundamental entender que aceitar não significa desistir. É seguir adiante com otimismo. É não ficar preso naquela circunstância. Ir à frente com otimismo. Ter muitos propósitos a serem atingidos deve ser nossa atitude saudável diante da vida. Ter muitos propósitos a serem atingidos. Quantas vezes nós deixamos esses propósitos de lado para ficar na amargura de uma situação qualquer? Temos dias e noites, às vezes, em experiências amargas, por uma com a circunstância qualquer que tenha nos acontecido. Estamos lá sofrendo, quando deveríamos ter deixado isso para trás. A vida é muito bela para ser vivida. Não podemos esquecer. Estar grato. Esse estado de gratidão colabora, e muito, para aprender a aceitar. Grato te sou, Pai, por tudo isso que está me acontecendo. Assim como estou sendo grato agora a cada um de vós que está aqui a me ver e me escutar. A cada um que está agora prestando atenção no que eu estou dizendo. E oro ao bendito Mestre Jesus que os abençoe, que os ampare. Porque aceitar se refere ao momento presente, ao agora. É no instante que você aceita, é agora que nós estamos fazendo essa aceitação. Você se entrega à vida que Deus me oferece ou te oferece. Isso traz uma suavidade para nós. Traz-nos novas ideias, para que possamos prosseguir na direção desejada. Saindo do sofrimento é aquela figura que eu fiz de nadar contra ou a favor da correnteza. A escolha é nossa. E se estamos a favor da correnteza, deixemos que a água nos leve. Basta que nos desviemos de alguns obstáculos e na suavidade da correnteza vamos nos deixando conduzir. Essa correnteza é Deus, o seu amor. A dor existe, é natural, mas sofrer é uma opção, é uma escolha. Podemos ter dor e as temos muito, mas sofrer por causa dessa dor é uma escolha nossa. Não precisamos, é uma opção. Aceite, se queres ser feliz. Não se esqueça, você só pode mudar a você mesmo. Só você é responsável por tudo o que lhe ocorre e sente. E para terminar, à guisa da nossa prece de encerramento, vamos fazer a oração da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. E sabedoria para perceber a diferença. O seu futuro poderá ser melhor. Depende de ti. Muita paz,
muita alegria. Agradeço profundamente a atenção que estão a me dispensar e rogo ao Divino Mestre que interceda junto por nós, junto ao Pai e aos benfeitores, para que as suas bênçãos nos alcancem todos os dias. Até o nosso próximo encontro, segundo os desígnios de Deus. E esta frase, meus irmãos: seja feita, Pai, a tua vontade, não a minha. Seja uma frase verdadeira. Até lá. Obrigado.